ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre um pedido feito pela Polícia Federal. Os investigadores querem mais 60 dias para continuar trabalhando no inquérito sobre o presidente Michel Temer. A polícia quer saber se Temer editou um decreto para beneficiar a empresa Rodrimar, que fica no Porto de Santos. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que as investigações sobre o presidente Michel Temer sejam prorrogadas por 60 dias. Legalmente, não há qualquer limite para que o prazo seja estendido. A polícia quer saber se Temer teria editado um decreto com o objetivo de beneficiar a empresa Rodrimar, que é uma das concessionárias do Porto de Santos. Segundo a denúncia, dirigentes da empresa teriam vínculo com pessoas ligadas diretamente ao presidente. Há 11 dias, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, indicou uma forte tendência de arquivamento do caso por falta de provas. Rapidamente, as declarações levantaram diversas polêmicas, principalmente por parte do Grupo de Inquéritos Especiais, que são responsáveis pelas investigações sobre o presidente e outros políticos com foro privilegiado. O pedido vai ser analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. É comum que, diante de situações como esta, os ministros queiram saber a opinião da Procuradoria-Geral da República. O assunto agora é segurança. O Vale do Paraíba contabilizou 27 homicídios dolosos quando há intenção de matar em janeiro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram registrados 30 homicídios dolosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, que divulgou o resultado, a região teve uma queda de 20,5% de mortes violentas. Na noite de sábado, uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento no Parque Aeroporto em Taubaté se deparou com um rapaz conduzindo uma moto em atitude suspeita. Após ser abordado e submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, depois da pesquisa via Prodesp, foi constatado que a moto estava com queixa de roubo. Uma equipe da Polícia Ambiental fez apreensão de equipamentos para caça e armas ilegais na estrada municipal do Borba, na zona rural da cidade de Pindamonhangaba. No local foi encontrado também 3 pássaros presos em uma gaiola. Já já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. A partir desta segunda-feira, os moradores de Guaratinguetá, que se encaixam em alguns critérios exigidos pela Prefeitura, podem solicitar a isenção do IPTU de 2018. Isso, e o Petrônio Vilela, que é o secretário de Justiça e Cidadania aqui de Guará, vai dar outros detalhes para a gente sobre o IPTU. Olá, Petrônio, a isenção desse IPTU é para quem? A isenção do IPTU, anualmente realizada pela Prefeitura de Guaratinguetá, por força da Lei Complementar número 22, alterada pela Lei Complementar Municipal número 28, é destinado para aposentados, pensionistas e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e aquelas pessoas que estão enquadradas da seguinte forma: gozam do direito de 100% de isenção os aposentados e pensionistas do INSS que ganham até 2 salários mínimos nacional, tem um único imóvel na cidade, com área construída de até 150 metros quadrados. A segunda classe são proprietários, independentemente de ser aposentado ou pensionista, proprietários de imóvel que ganham até 2 salários mínimos, mas a área construída não ultrapasse 70 metros quadrados. Uma segunda classe de beneficiados são ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira ou a sua viúva, que não possuam nenhum outro imóvel em Guaratinguetá e podendo ser, inclusive, imóvel alugado. A esses é cabível 100% da isenção. E, para finalizar, uma última classe é a quem tem direito a 50% da isenção do IPTU. São os proprietários que ganham acima de 2 salários mínimos ou não possuam comprovante de renda, porém tem um único imóvel e esse imóvel não ultrapasse 70 metros quadrados. Qual que é o procedimento para solicitar essa isenção? Bom, a solicitação dessa isenção, ela, como dito, ela é anual e este ano estaremos atendendo aqui na rua atrás da nova sede da Prefeitura, a rua Argemiro dos Santos Filho, número 152, Chácara Celes,
fundos da sede da Prefeitura no horário das 12 às 17 horas, a partir de segunda-feira, dia 26, e isso vai até dia 14 de março, véspera do vencimento da cota única ou a primeira parcela do IPTU 2018. Muito obrigada, Petrônio. Segue o repórter setorial. Por que crianças e adolescentes passam anos à espera de adoção? Muitos chegam aos 18 anos de idade sem nunca ter encontrado uma família. O tema adoção no Brasil é um desafio de enormes dimensões. Existe hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista de espera do CNA, Cadastro Nacional de Adoção. O Brasil tem 44 mil crianças e adolescentes atualmente vivendo em abrigos. Se há tantas pessoas dispostas a acolher uma criança sem família, por que o número de meninos e meninas do cadastro não para de crescer? A resposta pode estar na discrepância que existe entre o perfil da maioria das crianças. Verifica-se que o perfil dos cadastrados para adoção é distoante quando comparado ao perfil das crianças pretendidas. Segundo o site do Senado, a análise dos perfis do CNA indica que é falsa a crença comum de que o maior obstáculo às adoções no Brasil é a questão racial. Cerca de 1/3, 32% dos pretendentes só aceitam crianças brancas, o que representa exatamente 3 em cada 10 cadastradas. Fique agora com a entrevista de hoje. Na velocidade da internet, as notícias falsas têm corrido assim com grande vigor. É o que o povo chama de fake news e hoje nós vamos discutir esse assunto aqui com Robson Bastos. Ele é doutor em comunicação e semiótica, atua na Universidade de Taubaté e também na Unisanta, que é em Santos, né? Santos. Tudo bem, Robson? Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Isso também, agradeço. Para começar do início, o que é fake news? É algo feito necessariamente por um hacker ou não há necessidade de ser hacker para fazer um fake news? Não, não tem necessidade. Na verdade, ela tem sempre interesses, né? Ideológicos, interesses, na verdade, de plantar alguma notícia. Pode ser uma questão de política, pode ser de economia, pode ser até de cultura geral em si também. Pode ser um hacker, como pode ser pessoas interessadas em plantar, distorcer. E pode ser de humor também. Também né? pode Tem gente ser. que tira sarro. Também com esse tira negócio. sarro, inventa coisas, né? Para até fazer notícia, né? Ser falado, a tal dos 15 minutos de fama também em si. Ultimamente, por exemplo, o amigo telespectador deve ter visto aí, através do WhatsApp, né? Imagens de jamantas carregando carros de combate pela Via Dutra, aí o sujeito dizia, já é a intervenção no Rio de Janeiro. E depois chegou-se à conclusão que nada, não é nada disso, porque essas imagens eram de 2013. O pessoal chupa a imagem que está na rede e cria um fato falso no entorno. Isso, e isso pode também levar a outras consequências. Por exemplo, a questão recente, 2, 3 anos, da saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Em parte, foi feito por fake news, no sentido de dizer para as pessoas, os ingleses queriam votar também, que eles iriam perder, que teve a questão da invasão das pessoas lá do Oriente, uma série de questões também, e deram números, deram dados também, e isso influenciou de forma negativa. Depois que passou, e infelizmente eles votaram chamado Brexit, né? Eles saíram também, se percebeu que essas notícias eram falsas, não tinham propriedade também, mas já tinha sido feito mal, vamos dizer assim. O interessante, me parece, é que geralmente parte-se de um fato real para trazer para a ficção a história, né? Uma vez eu entrevistei o Dias Gomes e a Janete Claire sobre o sucesso das novelas deles na Globo. Eles diziam que pegavam coisas do jornal e iam colecionando. E quando faziam o roteiro final, pegavam aqueles fatos reais, o que dava à novela um cunho de realismo e interesse no público. É por aí, a história do fake? Porque uma das questões é a chamada verossimilhança, né? Então eles acabam lançando. E aí provavelmente aperfeiçoaram com a questão dos dados, de comprovar, de tentar colocar questões. Recentemente foi na eleição do Trump e a Hillary, colocaram a mesma coisa também. Por exemplo, que ela tinha o e-mail pessoal, em parte era verdade, ela usava e-mail pessoal para colocar segredos de Estado também. Então ela foi vista como uma espécie de traidora e que estariam pessoas por trás também em si. Isso, provavelmente, tudo indica que as pessoas ficaram com medo de votar numa mulher, de votar nela, falaram assim, se ela não sabe nem cuidar do seu e-mail,
Como é que vai cuidar do nosso país? E muitas pessoas ou não votaram nela, ou outros votaram no Trump também. E depois, passada a eleição, foi comprovado que aquilo ali não procedia, não era daquela forma também em si. Então, eles aproveitam fragilidades ou ideias próximas do real e eles colocam algumas matérias. Já que hoje, infelizmente, a gente não tem como comprovar tudo. Principalmente em alguns momentos, esses momentos cruciais, né, onde você tem que decidir. E esse site que tem por aí de boatos, né, que a gente vai lá, Bastante. consulta e tem a resposta de que é um fake ou é um... Isso, então, tanto que o Facebook está tomando cuidado também disso. Teve um caso que aconteceu lá na Baixada Santista, no Guarujá, há uns 4, 5 anos, que foi um caso gravíssimo. Não foi do triplex, não. Não foi do triplex, não. Foi o outro também. É num distrito do Guarujá chamado Vicente de Carvalho, né? Sim. Que foi o caso daquela moça, o senhor deve lembrar, os espectadores também, já, que era um blog que falava sobre o dia a dia do Guarujá também, já, e saiu uma notícia que uma senhora, alguém lá do Rio de Janeiro, tipo uma bruxa, uma mulher que pegava criancinha, guardava criancinha, estaria lá na Baixada Santista, ou em São Vicente, ou no Guarujá, se por dentro também. Foi publicada essa notícia também em si. E, depois de uns dias, alguém, olhando uma outra pessoa, uma senhora, na rua, disse que ela seria uma espécie da bruxa. E aí queriam até matar a mulher. Isso, aí Perigo, hein, espancaram. minha gente? É o entendeu? perigo que é isso aí. Isso. E depois foi na polícia, algumas pessoas foram presas e as pessoas desse blog pediram desculpas, dizendo que eles não tinham incitado a violência. Realmente, eles não incitaram. Mas já que as pessoas uniram uma coisa com a outra também em si. Então, é muito perigoso essa questão da informação. E aí, um dos papéis, eu como professor, tá, o senhor como comunicador também em si, da gente mostrar para as pessoas que elas não podem acreditar no que elas veem. Elas têm que tomar cuidado. Nem difundir, sem Nem difundir, procurar isso. saber se é real, né? Exatamente. Tivemos aí agora, recentemente, por conta da intervenção no Rio, também colocações de que já havia, inclusive usando que era do Ministério do Exército. Então, olha o perigo. Foi daí que a gente percebeu que era um fake, porque o Ministério do Exército já nem existe mais. Então, exatamente. Agora é o Ministério da Defesa. Exatamente. Estavam mostrando todos os planos do general interventor e tal, para deixar, talvez, né, as pessoas mais impactadas, até com uma certa indisposição com relação à atuação do Exército, que está me parecendo absolutamente necessária para o momento que o Rio de Janeiro está vivendo. Grave, né? Professor, eu quero falar também sobre política. Nós vamos ter eleição, né? Mas eu vou deixar para a gente falar isso no próximo bloco, tá bom? Certo, tá bom. Professor Robson Bastos, doutor em comunicação e semiótica, está aqui hoje conosco avaliando essa história de fake news, e ele volta já já conosco aqui. No próximo bloco, saiba por que o intestino preso atinge mais mulheres que homens. Voltamos em instantes.